Bem-vindo à primeira parte do nosso episódio da série Mais Corruptos sobre Joseph Biden. Durante toda a sua carreira política, ele foi residente de Delaware e, após poucos anos como advogado, passou as últimas 5 décadas em cargo público como senador do Zion S. Iowa, vice-presidente e atualmente presidente. Biden teve uma carreira colorida, se não tão notável. Quem é Joe Biden? O que a vida dele diz sobre o seu caráter? O que ele realizou, se é que realizou algo durante sua carreira política? Olá, eu sou Colin Heaton, veterano militar, historiador, autor e bem-vindo a este episódio de História Esquecida. Joseph Robinette Biden Jr. nasceu em 20 de novembro de 1942 e cresceu por um curto período na cidade de Scranton, Pensilvânia, mas a família se mudou para Delaware e ele nunca mais voltou. Ele ainda gosta de afirmar que é um garoto de Scranton, mesmo que muitos locais não o reconheçam. Seus irmãos são Valerie Biden Owens, James B., Jim Biden e Francis William Biden. Joseph Biden Sr., pai de Biden, era limpador de fornos e posteriormente vendedor de carros usados. Sua mãe era Catherine Eugenia John Finnegan. Biden estudou na escola St. Paul em Scranton, mas aos 13 anos, em 1955, sua família se mudou para Mayfield, Delaware. Biden nasceu em Scranton, mudou-se para Delaware aos 13 anos, enfrentou gagueira na infância, sendo apelidado de Dash e Joe Impedimenta. Após o ensino médio, Biden frequentou a Universidade de Delaware, estudou história, ciência política e afirmou que jogou futebol. No entanto, durante uma parada de campanha em Atenas, Ohio, em outubro de 2012, o então vice-presidente Joe Biden disse que a última vez que esteve na cidade estava jogando contra a equipe de futebol da Universidade de Ohio em 1963. Ele afirmou que recusou jogar futebol em 1963 e quase foi detido por ir a um dormitório feminino. O fato é que ele nunca jogou pelo time de futebol da faculdade, embora sua biografia oficial ainda faça essa afirmação, mas ele desenvolveu um interesse pela política durante esses anos, principalmente pela eleição de John F. Kennedy em 1961. Ele encontrou sua primeira esposa, Nalia Hunter, estudante da Universidade de Syracuse, nas férias nas Bahamas. Formou-se em Delaware em 1965, foi admitido na Faculdade de Direito da Universidade de Syracuse e casou-se com Hunter em 1966. Biden era um estudante medíocre na melhor das hipóteses e não tinha um currículo acadêmico impressionante durante a faculdade, e esse desempenho abaixo do padrão o seguiu até a Faculdade de Direito. No primeiro ano da Faculdade de Direito, ele reprovou por não citar corretamente um artigo jurídico. Após se formar na Faculdade de Direito em 1968, onde mal sobreviveu, Biden mudou-se para Wilmington, Delaware, para praticar direito como defensor público, e era um membro ativo do Partido Democrata. Ele foi eleito para o Conselho do Condado de Newcastle em 1970, onde atuou como conselheiro. Biden iniciou seu escritório de advocacia em 1971. Biden e sua esposa, Nalia, tiveram 3 filhos, Joseph Bowie, nascido em 1969, Robert Hunter, nascido em 1970, e Naomi Amy, nascida em 1971. Em 1972, o Partido Democrata de Delaware incentivou Biden, então com 29 anos, a concorrer contra o titular republicano, J. Caleb Boggs, ao Senado do Zero. A campanha de Biden foi administrada por familiares, com sua irmã, Valerie Biden Owens, como gerente. Seus irmãos e pais também fizeram campanha por ele. Biden venceu em uma reviravolta para se tornar o 6º senador mais jovem eleito na história americana. Próximo ao Natal de 1972, a esposa e os 3 filhos de Biden sofreram um acidente de carro fatal ao comprar uma árvore de Natal. Sua esposa e filha morreram e seus filhos Beau e Hunter sofreram graves ferimentos. Em sua honra, Biden não compareceu à cerimônia de posse dos novos senadores em Washington, pois queria estar perto de seus 2 filhos sobreviventes e preparar os serviços para sua esposa e filha. Ele jurou no quarto do hospital do seu filho.
Foi quando Biden decidiu continuar morando em Wilmington e ir e voltar de Washington todos os dias usando o trem Amtrak, o que continuou a fazer durante seu tempo no Senado. Após o Congresso não ratificar o Tratado de Solitude de 1979, assinado pelo general soviético Leonid Brezhnev e pelo presidente Jimmy Carter, Biden se reuniu com o ministro soviético Andrei Gromyko. Eles abordaram as preocupações que os americanos tinham, e Biden trabalhou com Gromyko e garantiu mudanças que atendiam às objeções do Comitê de Relações Exteriores do Senado. Voltando ao seu relacionamento, de acordo com Biden, ele conheceu a professora Jill Tracy Stevenson, perto de Jacobs, em 1975, supostamente, um encontro às cegas, de acordo com a história deles. No entanto, surgiu que eles estavam tendo um caso, já que Jill estava casada com um empresário de Delaware, Bill Stevenson, naquela época. Jill pediu o divórcio e foi para a Casa do Acordo, que foi contestada por Stevenson com base provável de adultério. Stevenson afirmou que o irmão de Joe, Francis Biden, fez-lhe uma visita pessoal e o ameaçou após o divórcio, que Stevenson ganhou. Joe e Jill se casaram na Capela das Nações Unidas em Nova York, em 17 de junho de 1977. Mas de acordo com Stevenson, que afirmou: Frank Biden, da família criminosa Biden, se aproxima de mim e diz: dê a casa para Jill ou você terá problemas sérios. Olhei para Frank e perguntei: está me ameaçando? Como esperado, cerca de 2 meses depois, meu irmão e eu fomos indiciados por essa acusação fiscal de $8.200. Deve-se notar que enquanto Hunter Biden foi acusado de 2 delitos menores por $2.200.000 em impostos não pagos, provenientes de entidades pelos membros do Serviço de Receita Interna e do Departamento de Justiça, nomeados por Obama e Clinton, Stevenson e seu irmão foram acusados de 2 crimes graves por $8.200 em impostos não pagos em uma vingança pessoal de Joe Biden. Revisitaremos o uso de agências federais por Biden para ganho pessoal mais tarde, na parte 2, já que era visível que Biden usaria seu cargo federal para uma agenda pessoal contra outros. Nos anos 70, Biden foi um dos principais senadores contrários ao transporte para a integração racial. Seus eleitores de Delaware se opunham fortemente a isso, e tal oposição em todo o país levou seu partido a abandonar em grande parte as políticas de integração escolar. Biden confessou que ele e Hillary Clinton receberam orientações da West Virginia. Senador e ex-recrutador legal do Ku Klux Klan, Robert C. Byrd, que obstruiu tanto a lei dos direitos de voto quanto a lei dos direitos civis na década de 1960 durante o governo de Lyndon B. Administração Johnson. O próprio Biden afirmou que era contra o transporte forçado porque não queria que seus filhos vivessem em uma selva racial, um sentimento expresso por seus ricos apoiadores democratas, especialmente em Delaware. Ele se opôs a uma constitucional emenda que proíbe totalmente o transporte, desde que seja usado no Sul ou em outros lugares que não afetem a ele mesmo ou a seus eleitores. Durante o primeiro debate primário democrata em 2019, Kamala Harris trouxe à tona a forte oposição de Biden ao transporte como meio de integrar escolas na década de 1970. Em 1976, Biden apoiou uma medida que proibia o uso de fundos federais para transportar alunos além da escola próxima à escola. Em 1977, ele co-patrocinou uma emenda fechando as brechas nessa medida, que foi sancionada pelo presidente James Carter em 1978. Esta não seria a primeira vez que Biden mudaria sua posição oficial sobre um tema importante, se isso significasse que ele poderia influenciar votos e permanecer no poder ao bajular aqueles que ele sentia que poderiam beneficiá-lo. Biden, no entanto, suavizou sua mentalidade de segregação, assim como, para ser justo, o senador Robert Byrd, que mais tarde na vida denunciou seus anos no Klan e o apoio que recebeu em sua carreira política pelo KKK, e pediu desculpas por seu envolvimento. Biden, vendo as tendências políticas, atacou a administração Reagan, em particular o secretário de Estado George Shultz, em uma audiência no Senado sobre o apoio da administração à África do Sul, que era anticomunista e lidava com a democracia apoiada pelos comunistas. Biden, primeiro presidente dos Iwasqua, manteve uma política de apartheid. Quando Biden era presidente do Comitê Judiciário do Senado, em 1987,
Biden mostrou seu severo partidarismo e foi creditado com a falha na confirmação do indicado à Suprema Corte, Robert Bork. Biden, juntamente com o senador Edward Kennedy de Massachusetts, também se opôs à nomeação de Clarence Thomas para a Suprema Corte, onde ele enfrentou algumas críticas em relação às acusações feitas por Anita Hill, que acusou Thomas de ser um terrorista. Em 1987, Biden decidiu concorrer à presidência do Sul-Ásia, mas desistiu das primárias democratas depois que foi mostrado que ele havia plagiado parte de um discurso dado pelo líder do Partido Trabalhista Britânico, Neil Kinnock. Biden também fez várias afirmações falsas de que havia obtido 3 diplomas na faculdade, que frequentou a faculdade de Direito com uma bolsa integral e que se formou na metade superior de sua turma. Nada disso era verdade. Ele também disse que marchou no movimento dos direitos civis, o que era falso. Os serviços de notícias e verificadores de fatos expuseram tudo, e em 23 de setembro de 1987, Biden retirou sua candidatura, dizendo que havia sido superada pela sombra exagerada de seus erros passados. Vamos revisitar esse tema comumente repetido mais tarde também, na parte 2. Durante sua campanha, Biden sofreu com dores de cabeça intensas e, após desistir em 1988, descobriu 2 aneurismas cerebrais perigosos que precisavam de cirurgia. Complicações cirúrgicas resultaram em coágulos pulmonares, necessitando de outra intervenção. Biden não conseguiu trabalhar no Senado por 7 meses. Biden presidiu o Comitê de Relações Exteriores por vários anos. Em sua política externa, defendeu limitações de armamentos estratégicos, um acordo de corrida livre com a União Soviética, promoveu a paz e estabilidade nos Balcãs, expandiu a OTAN para incluir antigas nações soviéticas e se opôs à Primeira Guerra do Golfo durante a Operação Escudo do Deserto em 1990, seguida da Operação Tempestade no Deserto em 1991. Biden, junto com 45 dos 55 senadores democratas, votou contra a autorização da Guerra do Golfo em 1991. Sua preocupação era que os Sinnoh estavam suportando quase o mesmo custo que a União Soviética, todo o fardo militar e financeiro na força de coalizão das Nações Unidas. Em 1993, Biden votou a favor de uma disposição que decidiu que a homossexualidade era incompatível com a vida militar, violando o Código Uniforme de Justiça Militar, que proibia os gays de servirem nas Forças Armadas. Homossexuais descobertos em uniforme podiam ser julgados em corte marcial até o presidente Bill Clinton introduzir a política de não pergunte, não conte. Posteriormente, Biden votou a favor da Lei de Defesa do Casamento em 1996, que proibia o governo federal de reconhecer casamentos do mesmo sexo, impedindo assim indivíduos em tais casamentos de igual proteção sob a lei federal e permitindo que os estados fizessem o mesmo. Em 2015, essa lei foi considerada inconstitucional em Obergefell v. Hodges. No entanto, enquanto estava na administração Obama como vice-presidente, ele mudou novamente sua posição, oscilando sobre esse assunto e concorreu à presidência com a plataforma pró-casamento entre pessoas do mesmo sexo. Como presidente hoje, em uma total reviravolta de 180 graus de sua posição anterior, ele se curvou ao coletivo desperto que o apoiou. E agora ele apoia não apenas o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas também gays servindo abertamente no exército. Além da política externa, Biden foi um defensor declarado de leis de crime mais rigorosas e, em 1994, durante a administração Clinton, ele patrocinou a Lei de Controle de Crimes Violentos e a aplicação da lei para adicionar 100.000 policiais uma proibição de armas de assalto que os liberais nunca conseguiram definir, e aumentou as penas para uma série de crimes. Uma disposição era o argumento do infrator habitual, ele disse, mais conhecido como a Lei dos 3 Strikes, que encarcerou centenas de milhares de pessoas, especialmente minorias, por até uma pequena infração legal. Alguns estados tinham leis para infratores habituais, mas Biden reforçou a estratégia anti-violência do Departamento de Justiça do EUA. Essas leis exigem que uma pessoa que foi condenada por um crime e que tem uma ou 2 outras condenações graves anteriores cumpra uma pena de prisão perpétua, com ou sem liberdade condicional, dependendo da jurisdição e se os crimes foram violentos por natureza.
A Lei de Controle do Crime Violento e Aplicação da Lei, originalmente escrita pelo senador Joe Biden, foi aprovada com apoio bipartidário em abril de 1994. Muitos liberais alegam que a lei desvalorizava minorias, principalmente negros cumprindo pena perpétua, e estados democratas apoiaram a administração, aprimorando suas disposições. De acordo com a ACLU, a taxa de encarceramento continuou a subir por mais 14 anos após a aprovação do projeto de lei federal sobre o crime. Primeiro, o projeto de lei de crime de 1994 deu o selo federal de aprovação para um estado aprovar ainda mais leis duras sobre o crime. Até 1994, todos os estados aprovaram ao menos uma lei de pena mínima obrigatória. O projeto de lei de crime de 1994 impulsionou ainda mais leis punitivas e práticas severas, inclusive de promotores e apoiadores de Trump. Por exemplo, o projeto de lei de crime de 1994 ampliou o poder da polícia para prender mais pessoas por mais tempo. Este aumento nas punições também aumentou a indústria de crescimento das prisões privadas, que contrataram com os vários estados. As empresas que possuíam essas operações enviaram seus lobistas para Washington, Distrito de Colômbia, e contribuíram fortemente para as campanhas de reeleição dos democratas, incluindo Joe Biden. Biden pediu desculpas nos últimos anos por uma lei que levou muitos possíveis eleitores democratas a cumprir longas penas de prisão. Mas isso só aconteceu depois que ele novamente mudou sua posição sobre o crime devido ao surgimento dos grupos de terror doméstico Black Lives Matter, Antifa, e o clamor descontrolado e infundado que alega racismo sistêmico contra as minorias. Biden criticou as investigações de Ken Starr na década de 1990 que abordavam os escândalos de Whitewater e Monica Lewinsky na administração Clinton. Votou pela absolvição do presidente Clinton no impeachment. Biden declarou: "Vai ser um dia frio no inferno antes que outro conselheiro independente seja concedido poderes semelhantes." Isso foi antes de ele se tornar presidente, onde ele precisava de seu procurador-geral, o ineficaz, corrupto e incompetente Merrick Garland, para se envolver na nomeação de vários conselheiros independentes para protegê-lo, a seu filho Hunter e a família criminosa Biden. Antes da Guerra Civil Iugoslava e com tensões crescentes, Biden teve uma reunião tensa de 3 horas com o líder sérvio Slobodan Milošević em abril de 1993. Novamente, em seu crédito, Biden trabalhou em várias versões de linguagem legislativa, instando os EUA a um maior envolvimento. Biden considerou corretamente seu papel na crise dos Balcãs como seu momento de maior orgulho na vida pública em relação à política externa. Em 1999, durante a Guerra do Kosovo, Biden apoiou os bombardeios da OTAN em 1999, e ele, junto com o senador John McCain, co-patrocinou a resolução McCain-Biden-Kosovo que pedia a Clinton que usasse toda a força necessária, incluindo tropas terrestres, para confrontar Milošević sobre as ações iugoslavas em relação aos albaneses étnicos no Kosovo. Biden foi um forte apoiador da guerra no Afeganistão, dizendo: "O que for preciso, devemos fazer." Como chefe do Comitê de Relações Exteriores do Senado, ele disse em 2002 que o presidente iraquiano Saddam Hussein era, citando, "uma ameaça à segurança nacional e não havia outra opção senão eliminar essa ameaça." Em outubro de 2002, como um dos falcões mais vocais no Capitol Hill, ele votou a favor da autorização para o uso de força militar contra o Iraque, aprovando a invasão dos Sawaneua. No final de 2006, a posição de Biden mudou e ele reverteu completamente suas opiniões anteriores. Ele se opôs ao aumento do grupo de tropas em 2007, dizendo que o general David Petraeus estava completamente errado em acreditar que o aumento poderia funcionar. Mas Biden estava errado. Na segunda parte, vamos mergulhar mais fundo no passado político de Joseph Biden, seu envolvimento na política externa, bem como as muitas acusações de avanços sexuais, assédio sexual e, mais tarde, continuaremos com o processo de impeachment em andamento e a saga contínua das operações da família criminosa Biden. Obrigado por ver o episódio de hoje de História Esquecida. Se curtiu o episódio, torne-se membro do canal ou junte-se ao nosso Patreon. Isso compensaria o crescente custo de produção. Por favor, curta, compartilhe, comente e se tiver sugestões para o programa, entre em contato. Retornaremos o mais breve possível. Até a próxima vez!
Tchau por agora.